Olá, turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos continuar conversando sobre a radioatividade. Nossa aula de hoje será separada nos seguintes temas: transmutação artificial, meia-vida, velocidade de desintegração, vida média, fissão nuclear e fusão nuclear. Perfeito? Bom, transmutação artificial, turma, nada mais nada menos do que a alteração do núcleo atômico por efeito humano, a qual o homem, o cientista, ele bombardeia o núcleo atômico com partículas determinadas que acabam gerando novos núcleos atômicos e também eliminando, ocorre a emissão de outras partículas. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Urânio 234, que é bombardeado por um nêutron, que gera bário e criptônio, mais outro nêutron. Nitrogênio, que é bombardeado por uma partícula alfa, certo? Gerando ali, ó, oxigênio isotópico 17, na variedade isotópica 17 e um próton. Alumínio, bombardeado por uma partícula alfa, gerando fósforo 30 e nêutron. E, no caso ali, ó, você pega o fósforo 30, que ele pode acabar rompendo, liberando ali, ó, um pósitron, que é um elétron ali com uma carga mais 1, e silício. Perfeito? De maneira então que uma partícula beta acaba sendo eliminada aqui. Esse pósitron é semelhante a uma partícula beta. Então, transmutação artificial nada menos do que uma alteração normalmente que o homem está inserido no meio. Ele realiza esse processo de transmutação com um bombardeamento de partículas no núcleo, ou transformando, ou modificando, e ocorrendo também sempre a emissão de outra partícula. Perfeito? Quando a gente vai discutir de cinética de radiação, meia-vida, eu posso afirmar que da temática inteira, meia-vida é o conceito mais abordado nessa parte. Por quê? Porque a meia-vida, turma, nada mais ou menos que é o tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos se desintegrem. Isso, então, a gente pode abordar uma quantidade de massa. Para que metade da massa da amostra, ela se desintegre ou seja, se estabilize. Quando você fala que um determinado componente reativo tem uma meia-vida X, significa o quê? Que a cada tempo determinado de X, certo? Metade daquela amostra vai se reduzir. Metade dos núcleos vão se desintegrar, então metade daquela amostra se reduz. Olha aqui no exemplo, você tem uma massa inicial. Deu um tempo de meia-vida, essa massa inicial é dividida, cai pela metade, certo? Deu outro tempo de meia-vida, é a metade daquela metade, ou seja, é 1/4 da massa inicial. Deu outra meia-vida, aquele 1/4, essa restante da amostra, vai ser a metade da metade da metade, ou seja, vai ser 1/8 da massa inicial. No nosso gráfico aqui, ó, nós temos um elemento ali, fósforo 32, remanescente, que ele possui uma meia-vida de 14 dias. O que isso significa? Turma, que após 14 dias nós teremos 50% da massa daquele fósforo 32. Ou seja, se você tinha 16 gramas de fósforo, agora você tem 8 gramas de fósforo. Após 14 dias, ou seja, após outra meia-vida, aquelas 8 gramas se tornam 40 gramas, ou 25% da massa inicial. Perfeito? Após 14 dias novamente, ou seja, após outra meia-vida, aquelas 4 gramas se tornam 2 gramas, ou 12,5% da massa inicial, certo? Então, isso tem que estar muito claro para vocês o que é meia-vida. É o tempo para que metade da amostra se reduza, se perca, porque metade dos núcleos instáveis, ó, se desintegraram. Para calcular a meia-vida, existem dois métodos. O método inicial é esse, esquematizando. Você desenha um esquema e vai calculando passo a passo, ou você aplica uma fórmula direta, na qual a fórmula é a massa que você tem restante, ou a massa que você quer trabalhar, a massa final, ela é igual à massa inicial divididos por 2, elevado ao T, que é o tempo, e P, que é a meia-vida, o período de semidesintegração desse elemento químico. T é o tempo geral, que você está deixando aquela amostra lá, e P, a meia-vida daquele elemento químico radioativo.
Para fixar um pouco esse conceito, olha esse exercício. A meia-vida do potássio 42, usado em estudos sobre distúrbios cerebrais, é igual a 12,36 horas. Calcule a porcentagem da massa inicial desse isótopo que existirá após 61,8 horas. Olha lá. Massa final é igual a massa inicial sobre 2Tp, certo? Qual que é o tempo total? Ó, massa inicial é igual a 2 tempo total. Ele fala aqui, ó, que é 61,8. Qual que é o tempo de meia-vida? 12,36. Se você dividir 61,8 por 12,36, turma, ó, 61,8 dividido por 12,36 dá aproximadamente 5. Então, massa inicial é igual a 2 elevados a 5. Perfeito? 2 elevado a 5, vou continuar aqui, ó. A massa final é igual a massa inicial sobre 2 elevado a 5, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 32, perfeito? Tá, professor, mas qual que é a massa inicial? Ele não fala pra gente a massa inicial aqui, mas ele fala, calcule isso, calcule a porcentagem da massa inicial. Concorda pra mim que a massa inicial em porcentagem é 100%? Logo, então, a gente pode dizer aqui, ó, 132. Logo, fazendo esse cálculo, a gente vai ver que a resposta é 3,125%. Esse é um método de resolver o exercício. Perfeito? Segundo método de resolver. Você tem 100% do elemento radioativo. Você aplica uma meia-vida nele, ou seja, 12,36. Certo? Ele vai ter, ó, 50%. Perfeito? Você aplica outra meia-vida, ou seja, outro 12,36. 25%. Certo? Você aplica outra meia-vida. ,12,5%. Certo? Você aplica, turma, outra meia-vida, porque ó, 12 com 12, 24, 24 com 12, dá 36, mais ou menos. 36, considerando 0,36, vai dar 37 alguma coisa. Não chegou no 61,8 ainda. Então você aplica outra meia-vida. Certo? 6,25%. Somando 12 com 36, 12, 36, 12, 36, 12, 36, você vai chegar em 49 alguma coisa. Não vai estar ainda perto da meia-vida. Do tempo total que ele falou. Então você aplica, ó, mais uma meia-vida. Se você somar 12,36 com 12,36, 12,36, somar as 5 meia-vidas, você vai chegar no valor ali, ó, bem próximo a 61,8, que é o valor que ele fornece, certo? 5 meias-vidas, massa inicial, qual que é a massa final? 3,125. 3,125. Ambas as formas são corretas de resolver. Não existe forma mais certa ou mais errada, não. Ambas são possíveis, ambas são alternativas para resolver. Se você tem facilidade para desenvolver, memorizar fórmula e desenvolver fórmula, ótimo, desenvolva com fórmula. Se você tem maior facilidade em desenvolver raciocínio, desenvolva com raciocínio também. Perfeito? Então, meia-vida, já vou passar de antemão, é um dos assuntos mais cobrados sobre a temática de radioatividade, principalmente em cinética radioativa, é o assunto mais abordado. Velocidade de desintegração. Turma, a velocidade, a gente sabe que ela tende a se mensurar algo no intervalo de tempo, certo? No caso, a velocidade de desintegração, ela é a variação dos núcleos radioativos naquele determinado tempo.
a quantidade inicial de núcleos radioativos que você tem e a quantidade de núcleos que ainda estão instáveis, que não se desintegraram. Então, a diferença, essa variação, pela variação de tempo, você descobre ali, ó, a velocidade de desintegração, certo? A velocidade, a gente tem uma velocidade média. Por quê? Porque cada núcleo pode demorar pouquíssimo tempo para desintegrar, outros podem demorar um pouco mais, outros podem demorar muito tempo. Então existe um cálculo da velocidade média dessa desintegração. Vale ressaltar aqui, ó, então, a velocidade é igual a variação da quantidade de núcleos pela variação de tempo, sendo que a unidade é um BQ, que é uma desintegração por segundo, e um Curie equivale a 3,7 vezes 10 elevado a 10 BQs. Como eu disse, a velocidade média de desintegração é diretamente proporcional ao número de átomos, núcleos radioativos, do isótopo. Então, ó, velocidade média ela é igual a constante radioativa, que ela indica a fração do número total de matéria, de átomos que se desintegra na média por unidade de tempo, vezes a constante vezes a quantidade total ali, o número total de átomos do isótopo. Bom, visto isso, vida média, que é um outro fator de cinética também. A vida média ela vai indicar uma média aritmética dos tempos de vida de todos os átomos existentes desse isótopo. Vale ressaltar que a vida média, então, aqui ó, vamos supor que você tem 3 núcleos, que um se desintegra em 1 segundo, o outro em 6 e outro em 10 segundos. Faz uma média aritmética, você tem então que a vida média desse determinado isótopo radioativo, desse núcleo radioativo, ele é de 5,6 segundos. Vale ressaltar que a gente consegue, a velocidade média, então ela é 1 sobre a constante que nós já havíamos comentado, e dá para fazer uma relação da vida média com a meia-vida, onde a meia-vida equivale a 0,7 vezes a vida média, ou também a meia-vida é igual a 0,7 sobre a constante radioativa, porque uma vez que a vida média equivale a 1 sobre K, então a meia-vida ela pode ser então 0,7 sobre essa constante radioativa. Para encerrar essa parte da aula de radioatividade, nós vamos conversar sobre os 2 principais fenômenos que envolvem radiação. O primeiro deles é a fissão nuclear. Fissão nuclear, você tem que automaticamente lembrar e memorizar, que é o tipo de reação nuclear na qual você parte do núcleo grande e divide ele em núcleos menores, certo? Normalmente, ele é um processo altamente energético e normalmente o projétil utilizado para esse tipo de reação é o nêutron. Por quê? Porque o nêutron apresenta uma massa e o nêutron não tem carga. Então, ele não é passivo de sofrer com a repulsão de cargas. No caso, se utilizasse um próton, o próton é positivo. Se bombardear algo positivo contra um núcleo que é positivo, pode sofrer repulsão ocorrendo um desvio. O nêutron, por não apresentar carga, então ele é um ótimo projétil para esse tipo de reação. Você basicamente, então, você rompe núcleos maiores e transformando em menores, de tal maneira que, ó, por exemplo, utilizando ali a fissão nuclear do urânio-235, que foi o primeiro modelo de fissão nuclear também estabelecido. Você utiliza um nêutron bombardeando o isótopo de urânio-235, rompendo ele em bário e criptônio e gerando também 3 nêutrons nesse processo. Quando você gera esses 3 nêutrons, turma, cada nêutron atua rompendo outro núcleo de urânio-235, que posteriormente vai também se dividir em bário e criptônio e vai liberar mais 3 nêutrons cada um. Ou seja, a partir de um nêutron que você bombardeou em um núcleo de urânio, você gera 3 nêutrons que bombardeiam outros 3 núcleos, que vão gerar cada um 3 nêutrons, que vão bombardear outros núcleos e assim gerando outros 3 nêutrons e vai continuando nesse processo de progressão geométrica, certo? É uma progressão geométrica, tornando algo exponencial, de tal maneira que é um processo de cadeia altamente energético. Vale ressaltar aqui que o urânio foi o primeiro experimento, o primeiro núcleo radioativo a ser utilizado nesse experimento. Fissão nuclear é amplamente utilizada nas usinas nucleares, na qual que é um tipo de usina que utiliza dessa energia liberada na reação para evaporar água, que vai movimentar turbinas e, consequentemente, gerar energia elétrica. E também foi o caso a bomba de fissão nuclear, foi o caso
as bombas conhecidas que foram bombardeadas na Segunda Guerra Mundial em Hiroshima e Nagasaki, que teve toda essa questão de pensamento depois sobre o poder da radioatividade, certo? Ambas bombas de fissão nuclear. Outro processo que nós temos, outro fenômeno que nós temos, é a fusão nuclear. Aqui, turma, é basicamente você pegar núcleos menores e fundi-los formando um núcleo maior. Olha esse gráfico aqui, ó. Nós temos um gráfico aqui, ó, que nós temos a distância de dois átomos, a energia, e conforme você for aproximando dois átomos que não têm as camadas de valência estabilizadas, são átomos que necessitam fazer ligações químicas. Vamos pegar, por exemplo, átomos de hidrogênio. Você aproxima os átomos de hidrogênio e automaticamente eles vão diminuindo a sua energia ao decorrer que vão se aproximando. O núcleo de um átomo de hidrogênio atrai o elétron do outro átomo e vice-versa. Então ocorre essa atração, um vai chegando perto um do outro, a energia vai diminuindo, a energia do sistema vai diminuindo. Por quê? Porque está ocorrendo uma estabilidade dos núcleos e das cargas elétricas. Chega um momento que a aproximação é máxima, a tal ponto que o núcleo ele começa a sentir a presença do outro núcleo. Ou seja, a carga positiva começa a sofrer repulsão da outra carga positiva, a carga positiva do outro núcleo. Então, existe uma distância mínima. A partir do momento que você força esse sistema a se aproximar mais, o aumento energético é exponencial, é gigantesco. Tanto que esse é o processo da fusão nuclear. A fusão nuclear, ela pega e aproxima esses núcleos atômicos, aproxima até o ponto que eles chegam a se fundir. Ela força que eles se fundam. É um processo altamente energético, muito mais energético que a própria fissão nuclear. Esse processo de fusão nuclear é o comumente utilizado nas estrelas. O Sol é um grande reator de fusão nuclear, na qual a pressão a pressão gravitacional da estrela consegue ter demanda energética suficiente para fazer os núcleos de hidrogênio se fundirem, formando hélio e liberando alta energia, como é o caso que essa energia que é fundamental para a vida terrena como nós a conhecemos. Vale ressaltar aqui, ó, por exemplo, nós temos 4 hidrogênios, basicamente, fundidos formando um hélio, é a liberação ali, ó, de radiação beta, 2 radiações beta, ou nós podemos ter a fusão do deutério com o trítio. Deutério e trítio são variedades isotópicas do hidrogênio. Deutério tem massa 2 e número atômico 1, trítio tem massa 3 e número atômico 1, ao contrário do hidrogênio, que é o próton, o próton que a gente chama, porque o hidrogênio só tem número atômico 1 e massa 1, ele só tem um próton no seu núcleo. O deutério tem um nêutron e um próton, o trítio tem 2 nêutrons e um próton. Então, você aproxima esses núcleos a tal ponto que você funde, e no caso aqui da fusão nuclear entre o deutério e o trítio, você forma um hélio e libera um nêutron. Na fusão de 4 hidrogênios, você forma um hélio e libera 2 partículas betas. Perfeito? Dessa maneira, a gente encerra esse assunto de radioatividade com vocês. Eu agradeço a atenção e aguardo vocês nos próximos vídeos ainda. Grande abraço, até!